Hemograma na dengue. Bem, esse foi um caso que eu peguei de dengue, né? E o hemograma que vem de dengue nem sempre tem diagnóstico. E vejam que interessante, né? A primeira coisa que a gente tem que ver num paciente com dengue é o que eu sempre falo para todos os colegas. E eu sempre observei isso, né? Que o paciente com dengue, ele não tem anemia. Veja que a hemoglobina aqui está normal, 15,3. A dengue é uma doença que o hemograma fala muito, né? E o hemograma gera esse diagnóstico, o RBC normal, a hemoglobina normal, o paciente não tem anemia, mas ele hemoconcentra. O que é isso? Ele perde a quantidade de líquido ou líquido para um espaço tecidual e aí, consequentemente, o hematócrito aumenta. O paciente com dengue, ou ele tem hematócrito normal, ou como esse, ele tem um hematócrito alto, 49%. Por quê? Porque o que fica no plasma são as hemácias e ele perde plasma. Por isso que o tratamento do paciente com dengue passa muito pelo hemograma, que nesse caso, classicamente, é um paciente que não tem anemia e tem hemoconcentração, que é repolíquido. Veja como o hemograma é importante, está dizendo que esse paciente não tem anemia. Segundo ponto, esse paciente que tinha dengue, estava interrogado aqui, eu interroguei, mas era um paciente com dengue, ele tem uma plaquetopenia. Isso é muito importante. Por quê, pessoal? Essa plaquetopenia na dengue diz se o paciente tem ou não risco de sangramento. Então, 65 mil plaquetas atribui a esse paciente risco hemorrágico. E aí essa dengue vira a dengue hemorrágica, a famosa dengue que o paciente sangra, começa com as petequias. E aí, nesse hemograma, você já sabe que esse paciente tem plaquetopenia e que ele pode sangrar. Aí a função do médico, quando a gente faz um bom hemograma como esse, é dizer que ele tem a dengue hemorrágica para o paciente. A gente não escreve isso no laudo, estou escrevendo aqui para ser didático, certo? Que esse paciente tem uma dengue com plaquetopenia, que a gente chama de hemorrágica quando sangra. E o terceiro ponto é que o leucócito na dengue, desse paciente, desse caso que eu peguei, estava normal, mas a dengue é uma doença viral que aumenta os linfócitos. Então, classicamente, a dengue tem linfocitose relativa e absoluta, 81% de linfócitos eu vi nesses casos, e aí na dengue, com mais de 5 mil linfócitos, ele tem linfocitose relativa e absoluta, podem ver o valor de referência aqui do lado, né, ultrapassando os 40% do linfócito. O aparelho deu o aviso de linfócito reativo, eu encontrei mais de 15% desses linfócitos como linfócito reativo, confirmando que era um quadro viral. No hemograma, eu escrevo o que eu vejo, não, e interpreto o que eu vejo. Não necessariamente eu escrevo o diagnóstico, eu escrevo 15% de linfócitos reativos. Outra dica importante aqui, ó, plaquetopenia, linfócito reativo, linfocitose, é o gráfico, para finalizar, a interpretação do gráfico nesse hemograma. Esse conteúdo é raro, a gente encontrar que tem pouco neutrófilo, ó, essa população, e ele faz um cometa de linfócito, e aqui em cima ficam os linfócitos famosos, linfócitos reativos. Então, se você não sabe interpretar gráfico, olhe mais para o gráfico, porque quem está falando que tem linfócito reativo é esse gráfico aqui. Então, esse é o perfil, repetindo, do paciente com dengue. O paciente que não tem anemia, tem hemoconcentração, com frequência ele faz plaquetopenia. O que, é que a gente tenta evitar? É que o paciente sangre, então, hemograma sinalizando, com linfocitose, muitas vezes com leucopenia, nesse caso não, pode ser leucócito normal, e com atipia linfocitária ou linfócito reativo. Às vezes o paciente com dengue faz leucopenia e neutropenia, como está aqui, certo? Mas é o perfil deslocando para os linfócitos que vão combater essa infecção que tende a ser autolimitada. A gente tem que monitorar bem pelo hemograma. Se hemograma vai se repetir, a outra dica que eu dou, faz outro hemograma, o médico pode pedir outro hemograma para vocês. E esse é um valor que tem também uma importância, porque se torna crítico, porque ele tem 65 mil plaquetas, eu tenho que ter uma certa urgência para liberar esse exame, em pelo menos 1 hora ou 2 horas para o médico, seja pediatra ou não, médico infectologista, clínico, a gente chama de médico assistente, analisar esse hemograma, muito bem feito pela gente. Nós não podemos errar um hemograma nesse perfil de hemograma com dengue, porque passa muito pelo laboratório. Depois vem um teste rápido, um teste sorológico, ou mesmo um médico só com hemograma trata o paciente com dengue.